Você é empresário e recebeu uma intimação da Justiça do Trabalho. E a primeira coisa que passou pela sua cabeça foi: o que eu fiz de errado? Ou eu sempre paguei tudo em dia. Como isso chegou até mim? Esse é o sentimento que a maioria dos empresários tem quando recebe uma reclamação trabalhista. E se ninguém te explicou o que realmente protege uma empresa de chegar nesse ponto, o que fazer quando a ação já chegou? Eu vou te mostrar, inclusive, o que as empresas que raramente perdem ações trabalhistas fazem antes do problema existir. Fique até o final, porque eu vou te fazer 3 perguntas que vão te mostrar o nível de exposição jurídica do seu negócio. Eu sou Jéssica Castro, advogada trabalhista e empresarial, com mais de 10 anos ajudando empresários em causas trabalhistas complexas. E se você quer receber conteúdos que realmente fazem a diferença na gestão da sua empresa, se inscreve aqui no meu canal. A verdade é que toda empresa que tem funcionário vai receber uma ação trabalhista em algum momento. Ainda mais nesse mundo digital que tem vários advogados mostrando para o seu funcionário que está errado na sua empresa e você nem sabe. E isso não é pessimismo, é estatística. O Brasil tem uma das maiores taxas de litígio trabalhista do mundo e em 2025 foram registradas aproximadamente 2,3 milhões de novas ações. Você sabia disso? Pois é, e o erro que mais custa para as empresas é esperar o problema chegar para só depois buscar um advogado trabalhista. Quando a ação já foi proposta, o campo de atuação jurídica é muito mais restrito. Então, o advogado ele passa a trabalhar com o histórico que a empresa criou ao longo de meses ou anos, bem ou mal documentado. A pergunta certa não é como eu me defendo agora, é o que eu deveria ter feito antes para que isso nunca chegasse até aqui e por que não deve se repetir. Para responder isso, eu preciso te mostrar a diferença entre 2 tipos de relação com o escritório trabalhista. Uma diferença que muda completamente o resultado para sua empresa e que vai ficar clara nos próximos minutos. A assessoria preventiva não é ter um advogado de plantão, ok? Mas é um trabalho estruturado que age em 3 frentes dentro da sua empresa. Primeiro pilar: diagnóstico e adequação contínua. O escritório de assessoria preventiva, ele olha para dentro da sua empresa com regularidade. Avalia seus contratos de trabalho, registro de jornada, política interna, forma de pagamento de benefício. O objetivo é identificar onde o seu negócio está exposto antes que o colaborador ou fiscal do trabalho identifique. Por exemplo, imagine uma empresa que não faz o controle correto de jornada. Ela pode estar acumulando um passivo de horas extras, que só vai aparecer quando o colaborador for demitido e contratar um advogado. Mas com assessoria preventiva, esse problema ele é corrigido antes de virar processo, entende? Outro pilar é a orientação de líderes e gestores. Grande parte das ações trabalhistas ela não começa por uma má intenção da empresa, mas de decisões tomadas por supervisores, gerentes e líderes que não conhecem os limites legais do que pode e o que não pode fazer. Será que isso acontece por aí também? Um líder que altera a função de um colaborador sem formalização, que faz acordo verbal sobre horário, aplica punição de forma não documentada. Cada um desses atos pode se tornar um processo trabalhista sem que você, empresário, sequer saiba que aquilo aconteceu. E o terceiro pilar é a blindagem documental. Já ouviu falar? Quando uma ação trabalhista ela chega, o que define o resultado é a prova. E a prova ela é construída antes do processo, nos documentos que a empresa mantém ou não. Recibos assinados, termos de ciência, registro de advertências, controles de ponto. Tudo isso é o que protege a sua empresa na hora da defesa. Então, a empresa que tem uma assessoria preventiva, ela chega em uma audiência com todo o processo já documentado. E a que não tem, ela chega contando com a memória. Espero que não seja o seu caso. Antes de eu continuar para uma das partes mais importantes desse vídeo, se esses 3 pilares fizeram sentido para a realidade da sua empresa, já deixa uma curtida aqui. Isso me mostra que você gostou, combinado? Agora, mesmo que a sua empresa ainda não tenha uma assessoria preventiva, entender o que acontece quando a ação chega pode mudar a forma como você age. Receber uma intimação trabalhista não é a sentença de derrota. É só o início de um processo que tem defesa, prazo, estratégia. Inclusive, a sua empresa ela tem todo o direito de apresentar a sua própria versão dos fatos, com todas as provas que tiver.
Olha, dois cenários que vivemos sempre aqui no escritório em casos como esse. O cenário A empresa sem assessoria, ela recebe a ação. Não tem controle de ponto organizado, não tem recibo assinado e nem termo de rescisão documentado corretamente. Assim, o advogado trabalha em desvantagem desde o primeiro dia. E o cenário B, a empresa com assessoria, ela recebe a mesma ação. Abre a pasta do colaborador e tudo tá lá. Registro, advertência formalizada, termo assinado, contrato revisado. A defesa ela é construída sobre as evidências reais e o campo de negociação é completamente diferente. A diferença entre os dois cenários não está no valor da causa, mas no que a empresa fez antes de receber a intimação, entende? Agora, eu vou fechar com 3 perguntas que vão te mostrar se a sua empresa está mais próximo do cenário A ou do cenário B. Responda para você mesmo com sinceridade, tá bom? Os contratos de trabalho dos seus colaboradores, eles foram revisados nos últimos 12 meses? A legislação trabalhista, ela muda, acordos coletivos mudam. Um contrato que estava correto há 2 anos, ele pode ter cláusulas que hoje colocam a sua empresa em risco. Se a resposta for não, esse já é um ponto de atenção. Pergunta número 2. Se um colaborador fosse demitido hoje, você teria todos os documentos necessários para uma rescisão segura? Controle de jornada, recibo assinado, eventuais advertências formalizadas, termos sobre banco de horas. Se você hesitou nessa resposta, a sua empresa está mais exposta do que deveria. E pergunta número 3. Os líderes e gestores do seu negócio sabem o que podem e o que não podem fazer em relação aos colaboradores? Uma alteração de função, sem formalização, uma mudança de horário combinado verbalmente, uma punição sem registro. Cada um desses atos pode virar um processo sem que o empresário saiba que aquilo aconteceu. Se os seus líderes eles não forem orientados sobre os limites legais, o risco é real. Se você respondeu não sei ou não para qualquer dessas perguntas, a sua empresa precisa de uma avaliação e de uma avaliação trabalhista urgente. Esse diagnóstico ele pode mudar completamente o nível de risco do seu negócio. Então não deixe para lá. Esse é um conselho de alguém que vê isso todos os dias, que também é empresária e sabe do que está falando. Chegamos ao final e espero que você tenha entendido que o empresário que investe em assessoria preventiva ele não está sendo pessimista com o próprio negócio. Na verdade, ele está sendo estratégico. Agora, vamos fazer um combinado? Se esse vídeo trouxe clareza sobre a situação da sua empresa, deixa nos comentários qual das 3 perguntas te fez pensar mais. Eu quero saber o que está te preocupando. Talvez eu possa ajudar. E se você ainda não está inscrito no meu canal, faça isso agora mesmo. Até o próximo!